Hoje vou te dar um prompt para gerar páginas como esta que você está vendo, ferramentas como esta que você pode executar localmente ou até ferramentas como esta outra. Este prompt vai nos permitir ter um pequeno protótipo do que podemos ter em mente, uma visualização, uma pequena ideia ou até uma pequena inspiração. Depois, claro, vamos ter que ir melhorando e refinando essa ideia inicial e também vou te ensinar como fazer isso. Então nada, antes de tudo vamos ver o prompt. Este é um prompt feito para o Gemini 3 Pro e o resultado que o Gemini 3 Pro nos enviar será mandado direto para o AI Studio Build do Google, essa ferramenta que nos permite iterar com diferentes modelos do Gemini 3 Pro de forma gratuita. Mas além disso, vou te dar uma dica ainda melhor e um uso melhor que essa ferramenta, que é paga, mas que também está incluída no Gemini 3, a assinatura de $20 por mês. De qualquer forma, não é necessário, mas vai deixar tudo um pouco mais confortável. Enfim, se você não tem, não se preocupe, vou te mostrar como podemos fazer. Ok, antes de tudo, o que esse prompt faz? Esse prompt transforma as ideias brutas que possamos ter em um sistema técnico de instruções para criar um espaço de trabalho. Basicamente, ele cria uma saída pronta para ser usada no AI Studio Build para gerar ferramentas e assim por diante. Aliás, a ferramenta que estou usando e onde salvei esse prompt é o Prompt Vault. Você terá isso na descrição caso queira salvar seus prompts, e muitas vezes, quando assiste a um vídeo assim, recebe um prompt super interessante e não tem onde armazenar ou armazena desconfortavelmente numa tabela Excel. Pra quê, né? Quando você acessa uma ferramenta que você consegue Lifetime, pode rodar localmente no seu computador, e agora sim, vou te dar o prompt. Beleza, o prompt é o seguinte, tá bom? Para você ver ele inteiro, vou colocar num bloco de notas e você pode fazer um OCR, tá? Basicamente, você tira um print da tela agora do computador, manda para uma inteligência artificial e pede para ela fazer um OCR. E dessa forma você já tem o prompt de graça. Olha, você pode assinar se quiser. Então, basicamente esse prompt diz que ele é um engenheiro de prompts e que também vai ter que propor uma solução para a arquitetura do projeto que a gente apresentar. Tem uma variável, tá? Bom, eu coloquei a variável em espanhol, que é essa aqui que diz, descreva sua ideia aqui, tá? Que significa basicamente descrever sua ideia, tá? Descrever sua ideia. Então, o que vamos fazer basicamente é copiar o prompt, clicar em copiar e preencher as variáveis. Como vocês veem, esse programa já está feito para podermos preencher as variáveis e tudo mais. Agora só tem um espaço pequeno, mas no futuro vai ter mais espaço para a gente ver tudo, tá? Então, o que eu vou pedir, o que eu quero, porque eu precisava de mais uma ferramenta e precisava de uma ferramenta que pudesse gerar gráficos e animações de gráficos, simplesmente colocando os dados que fiquem esteticamente bonitos e tudo mais para vídeos e tal. Então, foi isso que eu disse. Literalmente, o que vou colocar é: quero uma ferramenta que me permita criar gráficos de forma personalizada, que eu simplesmente coloque os dados e ela faça um gráfico que eu possa obter em PNG ou até em animações em .mp4, em vídeo, que me deixe definir variáveis e tudo que for necessário para uma ferramenta assim. Vou colocar e digo, também quero que me permita colocar diferentes formatos, já sabemos, de estatística, de colunas, circular e tal, tá? E também que me permite colorir cada uma das variáveis e tal. Bom, vamos copiar isso. Colamos aqui e clicamos em copiar para a área de transferência, certo? Ali se copia, como vocês veem, o prompt com as variáveis, super cômodo, e vamos para o AI Studio Build, tá? E o que faremos será selecionar primeiro de tudo o modelo 3 Pro Preview, tá? Ou o melhor modelo que haja nesse momento. Neste caso, o 3 Pro Preview. Esse modelo demora mais para pensar, mas nos dá melhores soluções do que seria o Flash. Depois temos as instruções do sistema. Aqui, se quisermos colocar as instruções do sistema com base na ideia que nós tivemos, tudo bem, ou até com base na programação, mas não faz muito sentido, no final, cada um aqui vai colocar o seu, tá? É necessário? Não. Será que eu usei essa seção? Não, tá? Não e não. Acho que não perdi nada. Alguma vez usei algo pontual e não notei grande diferença, mas se você acha que tem algo específico que não quer que apareça no seu projeto, por exemplo, não quer que apareçam emojis, não quer que apareçam, que use a API do Gemini, que usem APIs, etc, tá? Então vamos lá. Depois vamos em System Instructions Template e o que vamos selecionar será React e TypeScript, tá? Caso não esteja por padrão. Importante, vamos colar a mensagem agora. Vamos colar a mensagem, no Gemini, tá? Vamos pro Gemini e mandamos pro modelo do Gemini 3 Pro. Esse mesmo prompt, tá? Mesmo eu tendo dito que é pro Gemini 3 Pro, tá? Se não temos acesso ao Pro porque não temos a versão paga, podemos usar uma versão do ChatGPT ou do Cloud. Vai fazer o prompt igualmente bem, tá? Então mandamos e ele nos dá tudo. Contexto, papel, ações, arquitetura do que queremos criar e nos dá uma ideia dos componentes que o projeto deve ter e tal, tá? Vamos copiar e ir aqui em Build Ideas with Gemini e colar o prompt tal qual. Se quiserem, podemos ler. Ler? Se soubermos programar ou se soubermos um pouco sobre os componentes. Não precisa saber programação, mas precisa entender como seu projeto está estruturado. Ou seja, não,
Não é necessário saber exatamente o que cada linha faz, mas sim, dentro de um projeto, saber o que cada componente faz. Por exemplo, olha, aqui temos um projeto onde se formos ao código de ZapTSX, né? E depois tem componentes como, por exemplo, o botão. Bom, esse botão, a que se refere? Qual de todos esses botões se refere? Bom, provavelmente ao de exportar, tá? Isso teria que ver. Chart Canvas, a que se refere? Painel de configuração. Então, a que se refere? Bom, a este painel aqui à esquerda, onde podemos estar configurando. Então, se eu, por exemplo, quiser fazer uma modificação na seção à esquerda e dizer, ei, me deixa colocar, agora não sei se há um limite de itens, tá? Não há um limite de itens, tá? Mas vamos supor que eu queira colocar, então vou dizer, ei, no config panel, me limita o número de variáveis que posso criar dentro dos data points, tá? E então, o que facilitamos com isso? Que se nós, em vez de sermos específicos com o que queremos, o que fazemos é, de forma geral, ei, limita as variáveis, né, dos data points. Claro, o que acontece? Que a aplicação vai ter que buscar onde estão os data points. Vai abrir primeiro a aplicação e depois vai ter que analisar onde estão os data points. Provavelmente não vai custar muito para encontrar, tá? Porque essa ferramenta foi feita para escrever em linguagem natural. O que acontece? À medida que o projeto vai ficando maior e maior, a lógica também se complica e, ao mesmo tempo, cada vez mais, a ferramenta tem que buscar mais. Então, é interessante que não necessariamente precisamos saber o que faz, por exemplo, button, on-click, handle change, background color. Que bom. Vamos ver, sinceramente, é bem fácil entender o que diz aqui, tá? Mas olha, se tivesse uma linha que não entendêssemos o que faz, não precisa saber. E se vocês acharem que precisa, mandam para a inteligência artificial, dizem, ei, o que faz esse projeto? E vai te dizer, tá? Ou seja, não tenham nenhum tipo de medo. Não precisa que vocês saibam escrever como tal, mas sim entender a lógica do projeto. Então, vamos clicar em Build. Bom, se der erro, como tivemos azar aqui, simplesmente voltamos, recarregamos a página e clicamos em Build, tá? E aí se resolve. E aí vai começar a construir com o Gemini 3 Pro Preview, tá? Vai demorar um pouco, então recomendo que tenham paciência. Para mim, dessa vez, demorou aqui 88 segundos, como vocês veem, tá? E aqui, como curiosidade, a gente pediu diferentes componentes, que é a parte de código. Esses são os componentes, né? Pedimos para ter o app, tá? Que seja o container principal, onde podem organizar ou fazer um gerenciamento de todas as ferramentas que tem. Data Editor. Uma tabela de componentes para adicionar ou editar linhas e definir o nome das variáveis. Um painel de configuração, um preview das estatísticas e uma toolbar, tá? Que basicamente serviria para botões, para salvar as estatísticas. No momento parece bem simples, como vocês veem, aí está construindo toda a parte. E aí temos o resultado, ProChart AI. O que vocês acham que já existe alguma ferramenta assim? Pois não? Pois não? Pois bem, aqui está, ProChart AI. Se clicar em replay, o que acontece? Ok, ele executou, né, a amostra. Mostrou diferentes tipos, colunas, linhas, áreas e circulares, tá? Que é mais ou menos o que eu pedi. Não dá para definir a duração da animação nem nada. Então agora começaria, né, nosso trabalho, que é iterar com a ferramenta. E aqui, por exemplo, tem isso aqui. Assistente IA descreve o que você quer visualizar. Claro, isso não funciona, né? Vou colocar Bitcoin Price, gerar Bitcoin Price. Não, já tá vendo que não funciona, tá? Então esse aí Data Assistant, claro, eles colocam isso porque querem que a gente use a API do Gemini. Então você iria aqui no código e em Gemini Services ou alguma seção assim, colocaria a API e poderia interagir com a ferramenta de IA para usar, né, a aplicação. Como não nos interessa, vamos pedir para tirar isso. Vamos verificar se o exportar PNG funciona. Vamos salvar save. Muitas vezes há botões que não funcionam. Aí está, tá? Super legal. Além disso, me deu as bordas arredondadas, muito legal. Muito bom, pois iterei pela primeira vez com a ferramenta e, como vocês podem ver, levou 264 segundos. Isso significa que levou praticamente 5 minutos para atender um dos meus pedidos. Eu, obviamente, estive iterando com a ferramenta durante uns 30 minutos para conseguir um resultado muito melhor. E esse é o resultado que há agora, e esse é o resultado com o qual estamos trabalhando agora, com configurações muitíssimo melhores, animações diferentes, opção de escolher diferentes fontes, podemos configurar quanto tempo dura e podemos exportar em arquivos diferentes, escolher a qualidade, o frame rate e demais, né? Uma ferramenta muitíssimo mais interessante. Podemos colorir, podemos acessar os dados, podemos exportar ou enviar um CSV. Obviamente, aqui há muitas coisas que não funcionam, tá? Sou completamente sincero, porque, obviamente, nós teríamos que ir testando e ir adaptando a ferramenta à nossa metodologia de trabalho para que seja o mais cômodo e eficiente possível, tá? Mas isso, como eu fiz, se eu for a 5 minutos por pergunta, o que eu passei aqui horas e horas? Pois é uma possibilidade, mas se vocês tiverem Gemini 3 Pro, o que vocês podem fazer é usar o Visual Studio Code, certo? Esse tipo de coisa é o que ensinamos no curso de inteligência artificial e realmente pensar nisso, certo? Quanto rendimento vocês podem tirar disso, né?
Esse conhecimento que estou dando aqui, imaginem o que tem no curso, né? Vocês sabiam disso? Verdade que não? Imagina tudo o que você está perdendo, esse é o problema. Mas vou te mostrar um pouquinho como fazer. Basicamente o que faríamos seria ir ao Google AI Studio, clicar no botão de obter aplicação e como vem, salva esse .zip, certo? Esse .zip, certo? Vamos salvar numa pasta e o que faremos será exportar, certo? Bom, extraímos. Bem, abriremos o Readme, certo? Vamos abrir simplesmente com o bloco de notas, ver se deixa. Aí está. E me diz requisitos, certo? Precisamos do npm install. Como vamos fazer isso? Bem, vamos copiar o diretório, que é este aqui do teste. Vamos digitar cmd, abrir o terminal, colocar cd e colocar o diretório. O que isso faz? Faz com que qualquer comando que colocarmos aqui seja executado dentro da pasta. E o que vamos fazer, que é o que o Readme pede, é colocar npm install. O que isso faz? Bem, basicamente instala as bibliotecas necessárias para rodar a aplicação, certo? Então, se fizermos npm install e npm run dev, certo, vamos esperar que termine. Certo, aí está. Foram encontradas 0 vulnerabilidades. Se dermos npm run dev, agora posso abrir aqui no localhost, certo? E se eu acessar meu localhost, tenho acesso à ferramenta de forma local. Obviamente, podemos fazer isso de forma muito mais fácil. Eu, por exemplo, aqui neste outro projeto, só dou duplo clique neste arquivo como se fosse um aplicativo e pronto, abre aqui o aplicativo e já está. Não preciso usar o terminal e tal. Isso já, bom, vocês configuram. Bem, uma vez que temos o projeto, o que faremos é ir em arquivos, vamos em abrir pasta, ok? Dentro do Visual Studio Code e o que selecionaremos será a pasta. Clicamos em Select Folder, vamos em View e temos que ver o Explorer, ok? O Explorer é isso aqui à direita, que é, bom, onde nós teremos toda a informação e devemos ir nesta seção aqui, que é a seção de Extensions. Se não existir, também podemos colocar Extensions, Ctrl+Shift+X, e o que faremos é buscar Gemini. Sei que parece muito complexo, não é, ok? Selecionamos Gemini, e aqui se não temos, pois basicamente MIM, estaríamos obtendo. E nada. A extensão do Gemini já vemos aqui à esquerda, e é simplesmente um chat onde podemos interagir. Esse chat vai interagir diretamente com o nosso código, e vamos pedindo o que a gente quiser. E como vocês veem, ele vai nos dizendo as modificações que fez, tá? Tirou 13 linhas, e clicamos em mostrar bloco de código completo. Diz, tirou essas linhas, adicionou essas. Podemos ver exatamente o que está modificando e até aceitar ou não antes de colocar no código. E se erramos, podemos voltar atrás, tá? Podemos ir ao prompt anterior e dizer reverter ao checkpoint. Ou seja, é super interessante. Além disso, podemos enviar a mesma mensagem várias vezes e não demora tanto. Mas é que nem de longe, não saberia dizer quanto demora, mas não demora 5 minutos por resposta, nem de brincadeira. E estamos falando que o projeto agora já está bem mais desenvolvido do que o que estávamos vendo antes. Então, agora o que faríamos seria ir testando e tendo ideias sobre o que vamos precisando e ir melhorando nossa ferramenta. Então, nada, até aqui o vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês. Para mim era uma informação que eu queria compartilhar. Obviamente, não posso falar tudo, mas tento dar o máximo de informação possível. Eu ensino vocês a pescar e depois vocês, né, veem o que fazem. Então, nada, espero que tenham gostado. Como sempre, vocês têm na descrição todos os links das ferramentas que uso e também tem um e-book gratuito sobre como aprender a usar inteligência artificial. Muitíssimo obrigado por apoiar o conteúdo e nos vemos em futuros vídeos. Qualquer dúvida, vocês têm o meu e-mail na descrição também. Tchau, tchau.